O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, comentou em Goiânia propostas para o debate eleitoral e criticou condução do programa Minha Casa Minha Vida. Contribuinte ganha descontos em dia de liberdade de impostos. Prefeitura retoma a operação tapa-buracos nas ruas de Goiânia. O serviço estava suspenso desde o dia 8 de maio. E ainda, conheça como é o dia a dia dos animais expostos na pecuária de Goiânia. As principais notícias do dia você acompanha agora no Jornal da Fonte. Hoje, uma operação para prender estudantes. Segundo o órgão, eles fariam parte de um movimento que se aproveita de protestos para promoverem a violência e depredação do patrimônio público. 3 pessoas foram presas. A operação denominada 280 foi deflagrada pela DRACO, Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, às 6 horas da manhã desta sexta-feira. Foram expedidos 4 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. 3 jovens foram presos e 1 não foi localizado. Eles terão os nomes e imagens preservados. A polícia acompanhou os grupos que incitavam crimes durante as manifestações há algum tempo e identificou os envolvidos em 2 episódios onde ônibus do transporte coletivo foram incendiados, no dia 15 de abril no campus da UFG e no dia 8 de maio no Eixo Anhanguera. A investigação foi feita em campo, através de internet. E hoje nós deflagramos a operação no intuito de trazer aos autos novas provas, como os objetos apreendidos, né, que evidenciam a participação dessas pessoas nessa incitação aos crimes de dano que foram praticados contra os ônibus do transporte coletivo urbano. Com todo o material apreendido na residência dos jovens e imagens das manifestações, eles foram identificados. Os panfletos com mensagens ofensivas e ameaçadoras comprovam a incitação ao crime. O livre pensamento, a manifestação, ela é válida e deve ser feita. No entanto, a ressalva de que essa manifestação, o intuito dela não pode ser de praticar crimes, não pode ser de danificar simplesmente o patrimônio público. O coordenador do Centro de Referência dos Direitos Humanos do Governo Federal contesta as prisões. Para ele, é impossível apenas 4 pessoas serem os organizadores e identificados como criminosos em meio a milhares de pessoas e diversas manifestações. É improvável que a gente consiga encontrar materialidade dessas acusações de que somente esses 4 foram responsáveis por toda a quebradeira de dezenas de manifestações que envolveram milhares de pessoas revoltadas e com reivindicações justas, inclusive, a respeito do sistema de transporte, da condição política, de segurança pública desse Estado. Os jovens estão com prisão preventiva por 10 dias e responderão por incitação ao crime, associação criminosa e danos ao patrimônio público, somando 7 anos de reclusão. Por isso, na delegacia, o crime não pode ser afiançável. As investigações continuam e novas prisões podem surgir. Essa operação ela não finaliza aqui. Nós ainda iremos ouvir mais pessoas, outras pessoas são investigadas, novas prisões podem ser feitas e não se encerra agora. E o consumidor que sair para comer fora hoje vai encontrar preços até 33% mais em conta. A ação faz parte do Dia em Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos, criado para chamar a atenção do brasileiro para a alta carga de impostos do país. 8 restaurantes e uma padaria de Goiânia participam da ação, vendendo produtos sem os tributos. Comer fora de casa, seja em bares ou restaurantes, é uma despesa alta para os brasileiros. O que muita gente não sabe é que aproximadamente 34% do valor cobrado na conta são de impostos. Para reivindicar e chamar a atenção para os altos tributos cobrados no Brasil, 8 restaurantes e uma panificadora de Goiânia selecionaram um prato para a venda sem os encargos. Vai ser servido com apenas um prato, que foi escolhido o prato do Brasil Sabor, e vai estar todo no site da AGE Goiás as informações com quais pratos que são.
Este bar da capital aderiu ao Dia da Liberdade de Impostos. Este prato, que custa R$ 49,90, está sendo vendido a R$ 32,90 para mostrar o valor das taxas cobradas pelo governo. Quem paga o pato é o consumidor. Se esse tributo fosse menor, com certeza o consumidor ia consumir mais, ia gastar mais, ia sair mais para almoçar, jantar fora. Então, assim, ele teria uma opção a mais. Hoje em dia, jantar fora, almoçar fora, cada dia está ficando mais caro. Então, o pessoal fica com dificuldade. E nós, empresários, temos que repassar, porque senão a gente fica trocando figurinha. O intuito da AGE Goiás é conscientizar a população da alta carga tributária que é paga. E além de conscientizar, cobrar efetivamente os impostos que são pagos, seja devidamente aplicados. Mais de 20 estados brasileiros participam da ação. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Águas Profundas para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. O nome da operação deflagrada pela Polícia Federal, Águas Profundas, se deu devido à ousadia da quadrilha. Para transportar toda a droga para outros países, o grupo estava construindo o submarino na África. O narco-submarino iria auxiliar no tráfico de drogas para todas as partes. Atualmente, o transporte da droga era feito em containers, em navios e também em aviões. A organização criminosa, que tem ramificações em países do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudoeste, era comandada por um empresário goiano, que possui cerca de 4 empresas no estado, entre elas um jornal. De acordo com as investigações, o chefão é considerado um dos maiores traficantes do mundo e já atua no crime há mais de 30 anos. É considerado a associação e o tráfico mundial, né? Para essa organização não tinha fronteira, trata com remessa de droga para o mundo inteiro, em mais de 30 países foi verificada a negociação, a transferência de dinheiro, não tem fronteira para esse grupo. 10 mandados de prisão, 28 conduções coercitivas, 47 mandados de busca e apreensão em 7 estados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal. Com o apoio da Receita Federal, foram efetivados levantamentos patrimoniais dos integrantes da quadrilha e o sequestro de 46 imóveis, sendo um hotel, 9 fazendas, uma chácara, 6 casas, 25 lotes, 4 apartamentos na praia, 5 apartamentos e um box de garagem. O patrimônio dele, identificado até agora no Brasil, foi sequestrado, inicialmente avaliado em torno de 100 milhões, mas também foram sequestradas diversas contas bancárias de todos os integrantes da quadrilha, diversos carros dos integrantes, então foi tomado o patrimônio todo. A quadrilha, ao longo dos anos, foi se profissionalizando e ganhando o mundo do narcotráfico. A ousadia do grupo era tanta que eles planejavam a compra de um Boeing 737 para realizar o transporte da droga através da criação de uma companhia aérea. A intenção de comprar um Boeing 737 e montar uma empresa aérea para voos internacionais, onde seria uma droga transportada através do próprio avião deles. O chefe da quadrilha, que não pôde ter o nome divulgado, está foragido e o seu nome vai entrar na lista de procurados pela Interpol. Se ele chegar a qualquer aeroporto, a qualquer porto, ele vai ser barrado, assim, vai acusar que ele vem sendo procurado. Como a droga movimenta dinheiro nesse país, né? Agora, mudando de assunto, falando de saúde, o glaucoma é uma doença silenciosa que ataca os olhos. O que acontece é um aumento da pressão ocular, em 80% dos casos pode levar à perda total da visão. Em grande parte dos casos, o glaucoma não apresenta sintomas. Para falar mais sobre essa doença, eu converso agora com a presidente da Associação Pan-Americana do Banco de Olhos e diretora da Fundação Banco de Olhos, Luciane Barbosa. Doutora Luciane, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, é possível prevenir, é possível evitar o glaucoma? Então, o glaucoma realmente é uma doença, ela é controlável. É difícil você evitar, porque ela tem vários fatores que desencadeiam a doença. Então, é uma doença que a gente fala, é uma doença de nervo, o nervo óptico, que é o responsável pela perda da visão, quando ele está acometido, e muitos dos fatores associados é exatamente o aumento da pressão.
ele é uma doença silenciosa, o paciente não sabe, que ele não sente nada, a não ser quando ele começa a perder a visão, e aí o que ele perdeu, ele não tem como recuperar mais. Por isso que a melhor medida para o glaucoma realmente é a prevenção, ou seja, você procurar o seu oftalmologista quando você tem alguns fatores de risco, anualmente, para, se por acaso aparecer algum sinal que seja suspeito de glaucoma, a gente começar a controlar a doença. E dentro desses fatores todos que a gente fala aqui, que existem fatores de risco para a doença, um dos principais fatores realmente é o fator genético. Então, se tem alguém na família que teve glaucoma ou que tem glaucoma, isso é um fator de risco importante. Normalmente acomete mais os homens, as mulheres, e principalmente depois dos 40 anos, apesar de existirem glaucomas diferentes e glaucomas congênitos, que a criança nasce com glaucoma. Mas a grande maioria acomete os pacientes depois dos 40 anos. Então a gente fala que depois dos 40 anos é meio que obrigatório incluir nos exames uma passagem pelo oftalmologista, porque aí ele vai fazer todo o check-up, ele vai avaliar se você tem um risco maior de desenvolver a doença ou não. Além do fator genético, fatores vasculares, como pacientes com enxaqueca, pacientes que tenham hipertensão, qualquer alteração vascular também funciona como fator de risco para a doença, que é uma alteração vascular no nervo, que aí causa essa alteração toda associada com aumento de pressão no olho, na maioria das vezes. Mas tem pacientes que vão no oftalmologista, a pressão está normal e o oftalmologista fala, olha, você tem uma suspeita de glaucoma. Como é que pode ser? Mas a minha pressão está normal? Existem glaucomas de pressão normal, ou mesmo de pressão baixa. E tem alguns pacientes que têm uma pressão um pouco aumentada em relação à maior parte da população e não leva lesão no nervo. Então, realmente é uma doença complicada e como ela é silenciosa, a melhor maneira é prevenir. Uma vez ao ano tem que passar no oftalmologista, o oftalmologista vai fazer o exame completo, vai fazer o exame do fundo do olho para olhar o nervo especificamente, vai medir a pressão do olho e vai medir a espessura da córnea, que são todos fatores que a gente junta para fazer o diagnóstico do glaucoma ou da suspeita do glaucoma. É uma doença silenciosa, complexa para a ciência, para a medicina, para o paciente. Agora, a senhora falou com relação à córnea. É possível que um paciente que receba córnea, ou seja, receba o transplante de córnea, venha a ter o glaucoma, doutora? Ele pode, mas não porque ele recebeu uma córnea, tá? A córnea passou, nada disso. É que uma das complicações do transplante de córnea acaba sendo o glaucoma, que realmente é uma doença bastante complexa. Então, pode, todo paciente submetido a qualquer cirurgia ocular, intraocular, cirurgia de catarata, cirurgia de retina, qualquer uma dessas cirurgias, ele pode ter como complicação o desenvolvimento do glaucoma. Então, realmente, é uma doença grave, você comentou, atrapalha a vida do paciente? Atrapalha. Que o tratamento do glaucoma, inicialmente, ele é clínico, ou seja, uso de colírio. E esses colírios, a gente fala com os pacientes que eles têm que usar, é pior do que... Pode esquecer de comer, mas não pode esquecer de pingar o colírio. É uma coisa que tem que ser realmente religiosa. Ou, se ele esquece uma vez, esse tratamento não vai ser adequado e ele pode lesar o nervo. E como eu falei, uma lesão de nervo, ela é definitiva, ela não volta. O que perdeu, não volta, não recupera mais. E ele pode chegar a cegueira. Ele pode chegar a cegueira, ele não volta, a gente controla para parar. É igual diabetes. A gente controla a doença para não deixar que aconteçam as consequências da doença. No caso do glaucoma, a consequência é a cegueira. Ele vai perdendo, é uma perda de campo visual. Então, o paciente vai tendo uma restrição de campo até que ele perde total. Bom, nós na Fonte TV temos essa preocupação de trazer especialistas de todas as áreas, inclusive da saúde, para alertar você, telespectador, sobre questões, problemas, entre outras coisas. Nós agradecemos a presença da presidente da Associação Pan-Americana do Banco de Olhos, Luciene Barbosa, falando de um assunto tão importante que acomete muita gente no Brasil e no mundo. Muito obrigado pelas dicas, pela informação, e fica aí a dica para que os nossos telespectadores estejam periodicamente fazendo o exame de vista. Sem dúvida, segunda-feira é comemorado o Dia Mundial do Glaucoma, então é uma oportunidade para aqueles que nunca passaram no oftalmologista, principalmente se tem uma história familiar, está acima de 40 anos, aproveitar e dar uma passada no oftalmologista e fazer uma avaliação realmente se haver a possibilidade de ter glaucoma ou não. Muito bem, e depois do intervalo você confere, a Operação Tapa Buraco é retomada na capital após várias semanas. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já.
o pré-candidato à presidência da República pelo PSB esteve hoje em Goiânia. Eduardo Campos comentou várias de suas propostas para o debate eleitoral. Assuntos como reforma política e o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Veja agora na reportagem. O pré-candidato à presidência, Eduardo Campos, esteve em Goiânia nesta sexta-feira, participando do 86º Encontro Nacional da Indústria da Construção, em uma mesa redonda, onde respondeu e comentou sobre diversos assuntos. Na ocasião, Eduardo Campos citou que está no seu plano de governo a construção de 4 milhões de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa que veio para ficar, ele deve ser um programa de Estado, ele será continuado no nosso governo e eu acho que a gente está desafiado de aperfeiçoar o sistema para que ele tenha especificidades regionais, para que ele viabilize a construção de conjuntos mais próximos da onde o povo trabalha. Eduardo Campos apontou os principais problemas do atual governo, com a quebra de confiança e o endividamento das famílias. Toda vez que sobe o juro, sobe a inflação, as pessoas ficam mais pobres e isso faz com que a economia perca ritmo. O Brasil está crescendo nesses últimos 3 anos menos do que em qualquer outra fase da sua história republicana. O pré-candidato acredita que é preciso simplificar os processos no Brasil com a reforma política. O Brasil, antes da reforma política, tem que derrotar a burocracia. Derrotar a burocracia é uma mudança cultural. É alguém que chegue para ser presidente e diga assim, olha, o Estado não existe para a sociedade trabalhar para ele. Nós estamos aqui pagos pelo povo, temos que descomplicar, temos que sair da frente para a sociedade mostrar o seu talento. Quem quer botar uma empresa, quem quer gerar emprego, quem quer fazer uma obra, não pode ficar esperando que a burocracia mate os sonhos dos brasileiros. Pois é, e ainda falando de política, a indefinição de quem será o candidato que representará o PMDB nas eleições ao governo do estado ganhou mais um capítulo que deve apimentar ainda mais a política goiana. Na tarde de ontem, então, o pré-candidato Júnior Friboi, considerado o nome mais cotado para representar a legenda na disputa do Executivo Estadual, anunciou através de uma carta sua desistência à disputa. E para nos ajudar a entender essa polêmica decisão, eu converso agora com o consultor e professor de marketing político, Marcos Marinho. Marcos, boa noite, é um prazer tê-lo aqui, professor. Boa noite, Sesmar, boa noite aí aos telespectadores do Jornal da Fonte. A honra é minha de estar aqui tentando contribuir, com um cenário tão espinhoso como esse. Pois é, Marcos, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você, que é especialista da área de marketing, você da área de marketing político, além de professor, você acredita que essa decisão ela pegou praticamente o estado todo de surpresa, inclusive você? Olha, eu posso te falar por mim, eu fiquei surpreso, sim. Depois do recuo do Iris Rezende, estava claro que não tinha sido definida a situação ainda. Mas eu não cogitava que o Friboi fosse retroagir também. Agora, também não dá para imaginar que a situação se encerra aqui. Eu penso que ainda tem mais capítulos dessa novela e que talvez nada seja definido ainda em relação ao PMDB. Pois é, o Friboi, inclusive, teve aproximadamente 2 meses atrás aqui no programa Politeia, que é veiculado todos os domingos às 22 horas, e reafirmou vários planos de campanha, inspirado algumas prefeituras que ele morou lá nos Estados Unidos, e estava, assim, veementemente claro a sua posição com relação a isso, Marcos. Você acha que existe, dentro do marketing eleitoral, dentro das diretrizes do que o marketing eleitoral fala, você mesmo disse que pode existir a possibilidade de não acabar aqui, isso pode ser uma estratégia, Marcos? Sesmar, não dá para duvidar. Em política, a gente costuma dizer que nada é impossível. Se for uma estratégia, com certeza ela vai ser desvendada muito rápido, porque se ficar nesse impasse entre Iris e Júnior em quem vai ser o cabeça de chapa, vai se criar um espaço e esse espaço vai ser ocupado ou pelo Vanderlan ou pelo Gomide. Uma coisa é fato, não é garantia de que os votos dos friboizistas vão migrar diretamente para o Iris, como também não é garantia que os apoiadores do Júnior vão migrar diretamente para o Iris. Então essa celeuma ainda deve continuar mais um pouco, até que o partido tente, de alguma forma, se unir, colar os cacos para tentar lançar alguém como cabeça de chapa. Nesse momento, e aí já é uma conjectura minha, pode ser que as coisas migrem por uma junção dos dois. Aquela história, vamos abraçar todo mundo agora, vamos passar pelas diferenças, ninguém precisa passar pelo próprio ego, mas vamos caminhar junto. Marcos, isso pode, também do ponto de vista, aproveitando que você é um especialista da área,
essa indefinição, essa questão do Íris desistir através de uma carta, logo depois o Friboi desiste, né, até coincidentemente também através de uma carta, isso pode favorecer os seus adversários políticos? Sim, na política, a gente fala que não existe vácuo político. Então, todo espaço que não é ocupado, ele vai ser ocupado por alguém. Como nós temos mais 2 candidatos aí na ala da oposição, que tem potencial, que é o Vanderlan e o Antônio Gomide, se essa celeuma continuar por mais tempo, se os PMDBistas não se organizarem, fatalmente, Gomide pode crescer nessa bagunça toda e o próprio Vanderlan pode resgatar alguns votos da ala PMDBista. Alguma possibilidade, no seu ponto de vista, já que Friboi, em 2011, se filiou ao PSB, partido de Vanderlan, você vislumbra alguma possibilidade, caso tenha existido, a gente não sabe, uma ruptura, a gente não sabe se o Friboi ele está magoado com o Íris, ele relatou aqui no Politã, inclusive, que teve o aval do Íris Rezende, né, o ex-prefeito, senador, ex-ministro, ele relatou que pediu a permissão dele, perguntou se o Íris seria o candidato, o Íris, segundo o Friboi, falou que não, então aí ele decidiu sair do PSB e ir para o PMDB. Se os dois, eles estiverem, entre aspas, aí, rompidos, você acredita na possibilidade de Friboi voltar para o PSB, entrar numa chapa com o Vanderlan? Tudo pode acontecer? O que você pode falar sobre isso? Não, nesse momento já não tem mais a possibilidade por conta da desincompatibilização do partido. Então não dá mais para o Júnior, se não pelo PMDB, sair candidato. Agora, tem muita mágoa no ar, essas 2 cartas demonstram que os dois estão um pouco feridos, mas é interessante perceber, Segismar, que nada fica definitivo em nenhuma das 2 cartas. O que eu posso dizer agora é, se realmente foi uma ruptura definitiva, o que muitos PMDBistas estavam aguardando, que era o aporte de capital do Júnior, pode não acontecer, e como o Júnior é um cidadão que o que a gente pode ver dele é um grande empresário que não gosta de perder, talvez ele migre em nível de apoio. Agora, enquanto candidato, não mais é possível. Olha, Marcos, eu também fui pego de surpresa e é uma discussão para a gente falar em outras oportunidades. Eu agradeço a participação do Marcos Marinho, professor de marketing político, também especialista na área. Obrigado pela sua participação, boa noite. Eu te agradeço a oportunidade, uma boa noite aos telespectadores e chamando, estou à disposição. Pois é, nós vamos agora a redação chamar a nossa repórter Cristiane Rodrigues, que traz mais informações. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Pois é, Segismar, 3 homens foram presos e um menor apreendido por receptação e furto de veículos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo furtou 8 veículos do pátio de uma locadora de veículos no aeroporto de Goiânia. Segundo o delegado, o menor de idade foi quem comandou todo o esquema desde dezembro do ano passado. Ele havia prestado serviço para a empresa. Ele foi apreendido em Mara Rosa de Goiás, município a 340 quilômetros de Goiânia. 3 dos carros furtados pelo grupo foram recuperados pela polícia e os outros 3 suspeitos do crime foram levados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Volto com você aí no estúdio. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos retomou ontem a operação Tapa Buraco nas ruas de Goiânia. O serviço estava suspenso desde o dia 8 de maio. Depois de quase 2 semanas com o serviço paralisado por falta de massa asfáltica, a Prefeitura iniciou o trabalho de tapa-buracos pela cidade nesta semana. O serviço está concentrado nas principais vias por onde passam ônibus. Já normalizou semana passada, trabalhamos já a semana passada toda e retomamos essa semana agora. E eu creio que mais uma semana, mais 10 dias de trabalho, a gente já ameniza os buracos maiores, os problemas mais complicados nas principais. O diretor de obras explica que 12 caminhões, cada um com um encarregado, foram espalhados por todas as regiões da capital. A quantidade ainda é insuficiente para o serviço. São 12 caminhões usados que tem um problema mecânico também. É um trabalho pesado, é um trabalho que tem que andar rápido, porque a massa é usinada, a massa quente, ele tem que carregar e sair rápido, né? Então a equipe está completa, mas esse caminhão sempre, hoje mesmo, tinha 2 na oficina. Vamos ver se eles não saem a tempo de carregar ainda hoje. A população pode ajudar informando pelo 156 os locais onde existam buracos para que as equipes façam o trabalho. E de acordo com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a Exposição Agropecuária de Goiás deste ano deve movimentar
um montante de 70 milhões de reais. Boa parte vinda dos 9 leilões previstos para o período da exposição, que segue até o dia 1º de junho. Participam do evento expositores dos principais estados brasileiros. Seus animais serão comercializados por meio dos leilões, mas também dentro dos próprios pavilhões e dos currais. Além dos leilões, os visitantes contam com vários shows. Hoje, a apresentação fica por conta de Cristiano Araújo. E domingo é um dia reservado para a família. E por isso a organização liberou até o meio-dia a entrada gratuita para as mães que estiverem acompanhadas com os filhos de até 12 anos. O valor para os pagantes é de R$10 a inteira. E com essa informação, o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti, os principais destaques do futebol com Luiz Duarte e toda a sua equipe. O melhor dessa noite para você e até amanhã.